Glória a Jesus. Queridos irmãos, paz do Senhor. Aproveitando que vocês estão de pé, eu gostaria de convidar você para juntos meditarmos na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 27. O Evangelho é de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 27. Nós iremos ler alguns versículos, a partir do versículo de número 33. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz, se é filho de Deus. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse: Sou o filho de Deus. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns do que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: Verdadeiramente este era o Filho de... Podem assentar, muito obrigado. Glória a Jesus. Queridos irmãos, eu gostaria de dizer da minha alegria e da minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar com vocês pela segunda vez. E aqui já mencionado a razão, o motivo de nós estarmos aqui pela segunda vez. Desde a primeira vez nós ficamos conhecidos do Wellington. E de lá para cá,
Deus nos presenteou com essa amizade. E já que publicamente foi dito aqui dessa amizade, eu queria dizer, eu não sei quem está cuidando do som, mas está muito bom, viu, pastor Ivan? Então está aí o elogio, viu, Wellington, publicamente. Deus abençoe você. Pastor Ivan, muito obrigado por ter nos convidado para estar aqui outra vez. Toda a sua família, nosso carinho, os demais pastores, obreiros. E a gente, nessa manhã, está acompanhado da nossa filhinha, a Pérola, de 1 ano e 3 meses. E se ela ficar aqui dentro, ela vai ficar babai, 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 e vocês não vão nem prestar atenção. Então, a Amanda está ali cuidando dela. Daqui a pouco, ela vai cantar aqui, tá bom? Imagine se você soubesse o dia exato que você morreria. Imagine agora se, mais do que saber o dia de sua morte, você soubesse como tudo aconteceria. Que tipo de morte seria? E uma vez sabendo o dia e o modo como você morreria, você soubesse antecipadamente que não seria uma morte natural, mas que seria o pior tipo de morte possível. Você seria preso com brutalidade, açoitado com requintes de crueldade e por fim crucificado para agonizar até a morte. Hoje é domingo e você acorda e ao acordar se lembra de que esse dia já é a próxima sexta-feira. Como você estaria agora? Como estaria o seu coração? Como estaria a sua mente? Alívio para você, porque esse não é o seu caso, mas era o caso de Jesus. Mateus registrou a última semana de Jesus e ele registrou o que ele observou. E ele observou que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Diferente de nós, Jesus não se entristeceu e Jesus não se preocupou naquele momento, porque ele viu os pregos, porque ele enxergava por antecipação os soldados, a cruz, a coroa de espinhos. Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se, porque ele era capaz de enxergar além disso. O que Jesus via por antecipação era mais do que os pregos sendo cravados em seus pés e em suas mãos. O que Jesus via por antecipação era mais do que os chicotes sendo cravados nas suas costas. E é sobre isso que eu quero pregar esta manhã. É um momento oportuno para isso. Daqui a pouco nós iremos nos assentar à mesa da comunhão, celebrando esse dia aqui e celebrando esse acontecimento aqui, que hoje é uma celebração para a gente, que hoje é uma comemoração para nós, a morte e a ressurreição de Jesus. Mas no dia em que esses acontecimentos se deram, não houve nenhuma comemoração, não houve nenhuma celebração. É uma tendência natural de todos nós olharmos para o cenário da crucificação de Jesus e para tudo que se passou ali e considerar que toda a questão girava em torno dos personagens visíveis da cruz.
Quem sabe você até já ouviu alguma mensagem ou já leu alguma obra literária, algum livro que destaca os personagens visíveis da cruz. Os líderes religiosos que tramaram a morte de Jesus. As autoridades romanas que julgaram o caso de Jesus. Os soldados que aplicaram a sentença e executaram tão friamente uma sentença tão cruel sobre uma pessoa inocente. Mas essa observação, essa análise que leva em conta só os personagens visíveis da cruz, ela só dura até nós descobrirmos que ninguém obrigou Jesus a nada. Até lermos Isaías e percebemos que acerca de Jesus estava escrito: ao Pai agradou moê-lo. Então haviam personagens atuantes que não estavam visíveis, e esse primeiro personagem é Deus Pai. Ele não aparece, mas ele está cuidando para que tudo ocorra como ele planejou. Quando as autoridades romanas consideravam que elas estavam no controle, que eram elas que estavam ditando o ritmo dos acontecimentos, quando Pilatos disse: fala alguma coisa, porque eu tenho o poder de te mandar executar, mas também tenho poder para te mandar soltar. Jesus disse: você não está enxergando além do óbvio. Você não está percebendo que nenhum poder te foi dado se do alto não te fosse concedido. Então eu gostaria de te convidar nesta manhã para olhar além do óbvio e perceber que tudo corria dentro de um plano eterno de Deus. Cada um dos acontecimentos, percebemos até nos detalhes que tudo fazia parte de um plano eterno de Deus. Quer ver um detalhe que passa desapercebido muitas vezes? Jesus nasceu sob uma promessa de Deus. Gênesis 3,15. Na ocasião da queda, Deus disse: da semente da mulher nascerá um, que terá o calcanhar ferido pela semente da serpente, pelo descendente da serpente, mas aquele que tiver o calcanhar ferido, com este mesmo pé ferido, ele vai pisar e vai ferir a cabeça da serpente. Cabeça fala de projeto. Com a nossa mente nós projetamos, idealizamos. E é por isso que nós lemos o texto do Evangelho de Mateus que diz: chegaram a um lugar chamado Gólgota, também conhecido como Monte Caveira. Por que caveira? Porque se tratava de um monte que tinha um formato de um crânio, que ao observado de longe as pessoas olhavam e diziam: olha como parece um crânio, assim como o gigante adormecido. Então quando Jesus está na cruz, e a cruz de Jesus está sob o Gólgota, que é o Monte Caveira, que é caveira porque tem a aparência de uma caveira. Quem observava de longe o que via? A cruz de Jesus com a aparência de uma espada cravada no crânio
Era o mundo visível desenhando o que estava acontecendo naquele momento no mundo espiritual. Era Deus dizendo: sabe o crânio, sabe a cabeça que eu disse que seria ferida? Está sendo ferida agora. O plano de Satanás está sendo anulado. O plano do diabo está sendo aniquilado agora. É a cruz de Cristo que anula todo e qualquer plano do diabo contra você e contra a sua família. É um detalhe que pode passar desapercebido. Mas nós precisamos olhar para a cruz e perceber, ou pelo menos tentar perceber, que atrás das cortinas haviam atuações influentes sobre tudo que se dava ali. Os horrores do inferno estavam ali. Jesus não teve que enfrentar somente a crueldade dos soldados, a frieza dos executores. Jesus teve que enfrentar os horrores do inferno. Certo escritor sugeriu que a ordem no inferno naquele dia foi: demônio nenhum gaste energia e tempo tentando ninguém. Que todas as tropas do inferno se reúnam no Gólgota. Vamos tentar o rei. O cenário se repete. Porque se a cruz de Cristo desenha o cenário da nossa restauração, do plano do diabo sendo anulado, ela está sendo comparada a um outro cenário que é o da nossa queda. Que cenário foi esse? O cenário de Gênesis 3. Jardim. Tinha uma árvore lá. Tinha um madeiro lá. E agora, nesse outro cenário da crucificação, também tem um madeiro. Naquele outro cenário, a queda. Mas nesse cenário de agora, a restauração. Naquele primeiro cenário, o primeiro Adão fez tudo errado. Mas nesse cenário de agora, o último Adão fez tudo certo. Ele foi até induzido para fazer tudo errado, mas ele se manteve firme no plano eterno de Deus. Naquele primeiro cenário, tinha uma serpente visível que fala. Satanás, um ser real, porém imaterial, invisível. Então ele precisa de uma forma, de algo físico para se materializar. Lá no Éden, o que ele achou de meio, de mecanismo, de possibilidade foi a serpente. Mas e agora no jardim? Ele não está oculto, ele aparece outra vez. Só que lá ele teve êxito. A cruz é a sua derrota. Porque se lá ele fala falando desonra a Deus, aqui ele não pode desonrar a Deus. Porque na cruz está o Filho de Deus e não há ninguém mais disposto de honrar a Deus do que quem é filho de Deus. Se lá ele vence porque ele se vale da palavra de Deus, adultera a palavra de Deus e assim convence, agora ele não vai ter vez. Porque na cruz está a própria palavra encarnada, o Verbo de Deus.
Só que ele não desiste fácil. Ele bradou na cruz. Ele falou na boca das pessoas que passavam diante da cruz. Balançavam a cabeça. E diziam: desce daí. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e creremos em ti. Jesus poderia ou não poderia ter descido da cruz? Poderia. E seria uma grande demonstração de poder. Mas como ele não desceu na cruz, também houve uma grande demonstração, não de poder, mas de misericórdia. E Jesus prefere demonstrar misericórdia do que poder. Muitos de nós queremos crer em Cristo, propomos crer em Cristo se Ele demonstrar poder, se Ele fizer, se Ele abrir, se Ele curar. Só que Ele prefere demonstrar graça e misericórdia, e isso Ele já demonstrou. Você acordou hoje? Sim, demonstração de misericórdia. Você não precisa de mais nenhum motivo para crer nele, só isso te basta. Demonstração de misericórdia. Jesus não precisa demonstrar poder para a gente crer nele. A proposta deles era: se você demonstrar poder e descer da cruz, vamos crer. Mas ele não precisou demonstrar poder e descer na cruz para o centurião se prostrar e dizer: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Desça daí. Ainda bem que ele não desceu. Porque se ele descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Mas porque ele não desceu da cruz, nós subiremos ao céu. Spurgeon disse: naquele dia, o céu olhou para ele como estando no lugar do pecador e o tratou da maneira que o pecador merecia ser tratado. Se eu não olho para a cruz e enxergo isso, eu permaneço sem entender a razão da cruz. Eu só entendo a cruz quando eu olho para a cruz e entendo e chego à conclusão: peraí, aquela coroa de espinho não era dele, era a minha. Era eu quem merecia essa punição. Ter a minha fronte ferida por espinhos pontiagudos. Por quê? Por causa dos meus maus pensamentos. Aqueles pregos não eram dele. Aqueles pregos eram meus. Eram as minhas mãos que mereciam ser furadas por aqueles pregos. Por quê? Por causa das minhas más ações. O lado dele ferido com uma lança não era o lado de Jesus que deveria ter sido ferido, era o meu. Era eu quem merecia. Mas ele assumiu a penalização pelos meus pecados. E quando ele assumiu que era meu, quando ele assumiu que eu merecia, ele me fez herdar aquilo que eu não merecia. João disse: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Já viu alguém citando esse versículo e dizendo: a Bíblia diz que todos quantos o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus?
Já ouviu assim? Chamados. Não é assim. É Tiago quem diz chamado, mas no outro contexto. Nesse contexto de filiação, João diz: não recebeu o direito de ser chamado, recebeu o direito de ser feito. Tem gente que é chamado, mas não é o que é chamado. Mas no caso da filiação na família de Deus, por intermédio da cruz de Cristo, nós recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus. Ninguém pode mudar isso. Como é maravilhoso pensar nisso. Imagine que você tivesse devendo 1 milhão no banco. Para muitos aqui não seria uma dívida impagável, mas para mim seria. 1 milhão? Se não é o seu caso, pense aí em 1 bilhão agora. Ficou mais difícil, né? Sabe o que a cruz de Cristo faria nessa situação? Mais do que perdão, justificação. Se você fosse só perdoado, sabe o que Cristo faria com você? Está devendo 1 milhão? Eu assumo a dívida. Eu vou depositar na sua conta 1 milhão e você não deve mais nada. Você ficaria feliz? Muito feliz! Não deve mais nada. Mas pensando por outro lado, continua sem nada. Só a dívida foi paga. Sobrou o quê? Nada. Isso é perdão. Anular a dívida, apagar o passado. Mas o que Deus faz com a gente é mais do que isso. Devia 1 milhão? Eu assumo a dívida e deposito na sua conta 1 milhão. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um pouco mais. Agora eu vou depositar mais outros milhões na sua conta de crédito para você. Tá bom assim? Sabe o que isso significa? Justificação. Se fosse só depositar 1 milhão e quitar a dívida, sabe como seria? Há quantos anos você aceitou Jesus, confessou seus pecados e recebeu o perdão deles? Alguns aqui 1, outros 10, outros 50. Tudo bem, os pecados de antes da sua conversão seriam perdoados. Mas os que você cometeu depois de se converter? Como ficaria? Isso é justificação. Jesus olhou para os seus pecados, para os pecados que você ainda ia cometer, e disse: eu perdoo ele por antecipação. Ele ainda nem sabe que vai pecar, ele ainda nem sabe que vai falhar comigo, mas eu já perdoo ele. Então eu tenho uma notícia para você: Jesus não vai te perdoar. Jesus já te perdoou há 2000 anos atrás. Justificação. Quando alguém disser esse nome, essa palavra, lembre-se disso. Você era acusado de pecados imperdoáveis. Alguns aqui olhavam para seus próprios pecados e diziam: meu marido não me perdoa, minha esposa não me perdoa, meus filhos não me perdoam, meus pais não me perdoam, nem eu mesmo me perdoo. Deus olhou para você e disse: eu te perdoo. Só que tudo isso Ele conquistou para a gente num cenário onde Ele teve que enfrentar até a ira de Deus, próprio Pai. Ele assimilou os pecados de toda a humanidade. 1 milhão seu, 1 milhão meu, 1 milhão do pastor Ivão, 1 milhão do Wellington.
E assim ele assimilou, como uma esponja absorve a água ao seu redor. Jesus absorveu todos os pecados de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os tempos, de todas as épocas, de antes e de depois. E lá estava ele. E como os pecadores reagiram a isso? Desprezando, zombando. Não perceberam que ali diante dos olhos dele estava o Salvador do mundo. As pessoas desprezavam. 2 ladrões presos e crucificados ao seu lado o insultavam. Nós lemos o texto que diz: eles o insultavam, está no plural, os 2. Mas de repente, algo se acendeu na mente de um deles e os olhos se abriram. Ele olha para o lado e diz: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Como é possível isso? Isso só se explica por meio de uma palavra na língua portuguesa que contém 5 letras. O nome da palavra é graça. A lei humana o executou, mas diante de Deus ele recebe o perdão. Jesus perdoa quem nós não perdoamos. Você sabia que Jesus salvaria quem nós não salvaríamos? Que Jesus aceitaria aqui, agora, assentado aqui, tendo o mesmo privilégio que você está tendo, pessoas que você não aceitaria, pessoas que você diria: se entrar por aquela porta eu saio por essa. E às vezes nós nos achamos superiores e melhores, só porque eu não caí no mesmo pecado que o outro caiu, só por causa disso. Mas eu tenho outros pecados, eu já sofri outras quedas e outros deslizes, eu também sou culpado. De repente o ladrão disse: Senhor, lembra de mim. No pior momento que a gente passa, não precisa dizer muita coisa para Deus, é só dizer: lembra de mim. Se você disser isso, lembra de mim, para mim, não cria muita expectativa não, que eu possa esquecer, viu? Se você disser: pastor Ivan, sabe aquela causa que eu compartilhei com o senhor, se o senhor puder me ajudar, faz um favor, não esquece de mim. E quem sabe na correria do dia a dia ele esquece. Mas se você disser para Jesus: não esquece de mim, lembra de mim, você pode ter uma certeza: ele não vai se esquecer de você. Jesus não tem uma fila que ele atende um depois do outro. Ele pode fazer tudo o que ele quiser e atender a todos que ele quiser ao mesmo tempo. Ele não deixou para depois, ele não disse amanhã, ele não disse mês que vem a gente conversa, ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A solução de Jesus não é para amanhã. A solução de Jesus para a vida do pecador é para hoje, é para agora. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Ah, mas ele poderia ter desistido. Por quê? Por causa dos desprezos. O diabo certamente bradou aos ouvidos de Jesus na cruz: estás a morrer pelo Ricardo? Estás a sofrer tudo isso por causa de Pedro? Você não viu que ele te negou 3 vezes? Estás a sofrer tudo isso por causa de Judas? A essas horas, ele já se perdeu.
poderia ter desistido. Max Lucado disse: as mãos que acalmaram o vento e o mar, poderia facilmente ter acalmado. Acalmado é uma palavra muito romântica para a cena. Poderia ter acalmado as mãos dos soldados que o chicoteavam. Poderia ou não poderia? Quebrar pelo menos um braço daquele, né? A semelhança de Pedro, que tira a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote. Ele poderia. Mas por que ele não fez nada disso? Porque ele não suportou. Porque ele não segurou as mãos dos soldados. Porque ele não impediu que fosse preso. Porque ele não desceu da cruz. E a resposta é só uma, não a outra, só uma. Porque ele amou. Só isso. É só isso que eu preciso entender. É só isso que eu preciso saber para ser salvo. Há muito e muito que nos foi proposto a conhecer de Deus, a conhecer do Evangelho, a conhecer do cristianismo, a conhecer da Bíblia, mas só uma coisa nos é suficiente para que a nossa alma não se perca no inferno: reconhecer o amor de Deus e o que Ele fez por nós. O inferno não estará cheio de pecadores. Não. Essa frase está incompleta. E por estar incompleta, ela é mentirosa e falsa. O inferno estará cheio de pecadores que não se arrependeram. O inferno estará cheio de pecadores que não reconheceram o amor de Deus, que em algum momento ouviram, tiveram a percepção do amor de Deus, sentiram seu coração aquecido por esse amor, mas parou por aí. Mas o céu estará cheio daqueles que em algum momento da vida, seja na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta ou até mesmo na velhice, sentiram o seu coração aquecido por esse amor, sentiram-se amados por Deus, e nesse momento exato da vida olharam para o céu, abriram os braços e disseram: eu recebo esse amor, eu reconheço esse amor, e eu quero ser salvo por esse amor. Você sabe melhor do que qualquer pessoa quando foi que esse amor te viu, quando foi que esse amor te amou, em que condição você estava. Você consegue se lembrar? Há alguns aqui que este amor foi até você e você estava sentado numa mesa de bar. O amor te disse: vamos embora daqui, aqui não é o seu lugar. Em outros, o amor foi ao seu encontro e te encontrou num prostíbulo, em algum outro lugar, vivendo suas aventuras, alimentando seus prazeres. Naquele dia que você disse: para mim tudo acabou, eu desisto da minha vida, eu abro mão de tudo, porque eu não vejo mais saída para mim, eu não vejo mais solução para o meu problema, eu entrego tudo, eu chuto o balde, eu não quero mais viver. Esse amor foi lá, te achou, te encontrou, te abraçou e disse: não é dia de morrer, é dia de nascer de novo. Eu tenho um plano perfeito para você, eu tenho um plano perfeito para a sua família.
cruz de Cristo diz isso aqui e agora. O plano do diabo foi frustrado e o meu plano está sendo executado na sua vida. O que é a cruz de Cristo? A cruz de Cristo é Deus dizendo: você pecou tanto, mas eu te perdoo. A cruz de Cristo é o rei se fazendo réu, é o leão se fazendo cordeiro para dizer: eu te resgato do seu pecado, eu te resgato deste profundo abismo e te levo para perto de mim. Então, só nos resta celebrar esse amor, pensar nesse amor, ser mais gratos por esse amor, porque a nossa condição era de morte, mas Ele mudou o plano, Ele mudou o cenário e nos resgatou para a vida. Depois que Jesus bradou na cruz: está consumado, tetelestai, está feito, está pago, o sol se escondeu o seu brilho. A terra disse: se o sol reagiu, eu também vou reagir. Aí a terra tremeu. Era a natureza dizendo: vocês não sabem o que estão fazendo. Esse aí não é um criminoso como os outros que vocês crucificaram. Vocês estão diante do Filho de Deus. Era como se a natureza quisesse chamar a atenção de todos ali. Parem, vejam, revejam o que vocês estão fazendo, mas eles não paravam. E quando a terra tremeu, o texto que nós lemos disse que muitos corpos de santos ressuscitaram. Era mais uma vez o mundo espiritual se tornando visível, palpável, provável. Houveram muitos e muitos terremotos na história do mundo. Quer ver? O ano 1556, na China, um terremoto que atingiu 8.0 na escala Richter, o terremoto mais mortal da história. Mais de 830 mil pessoas morreram. No ano de 1976, mais recente agora, outra vez na China, um outro terremoto que atingiu dessa vez 7.5 na escala Richter, dizimou, tirou a vida de mais de 242 mil pessoas. Terceiro terremoto mais fatal da história da humanidade, 2004, na Indonésia. Esse atingiu 9.1 na escala. Mais de 227 mil pessoas morreram. O que há de similar, de comparável entre esses terremotos? O número de pessoas que eles dizimaram. 220 mil pessoas, 230 mil pessoas, 800 mil pessoas. Então todos os terremotos, eles trazem consigo essa similaridade. Pessoas que perdem a vida, morte e destruição. E aí, por isso, eles estão catalogados como os maiores terremotos
anos da história. Só que eles esqueceram desse terremoto aqui. Do terremoto causado pelas palavras de Jesus na cruz. Ninguém morreu. Pelo contrário, muitas e muitas pessoas ressuscitaram. Fisicamente naquele dia e espiritualmente dias depois, como é o seu caso, como é o nosso caso. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo bradou na cruz: está pago. Este pecado não é mais suficientemente capaz de te deixar morto. Agora você pode viver outra vez. Você pode ter a experiência maravilhosa de viver de novo, de experimentar a vida e a vida com abundância. Dito isso, só nos resta o que agora? Cantar. Deixou o esplendor de sua glória. Sabendo? Sabendo. Você sabe, então cante. Para dar se isso não for, de pé, por favor. O oceano. Não há estrelas. As andorinhas não voam mais. As andorinhas. Se isso não for amor, se isso não for amor, aleluia. O céu não é, tudo perde o valor. perde o valor. Isso Ele estava sofrendo mais, mesmo na morte. Mesmo na morte, lembrou-se. ladrão que ao seu lado estava, Com amor e ternura, com amor e ternura, falou-lhe ao paraíso. ao paraíso, comigo irá. Para encerrar, Se isso não for amor, só tem uma explicação. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isto não for amor. Podem sentar.